Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui com vocês para a correção da nossa última videoaula. Nós estamos aqui na página 21, exercício 2. E tínhamos que nomear as pessoas aqui de acordo com foto e o contexto do texto. Então, na letra A, estávamos falando do Steve Jobs, quando eu li para vocês. Ele foi adotado na infância por uma família lá em São Francisco. Ah, é, ele também fundou a Apple, né? E aqui embaixo vocês têm um espaço que vocês podem colocar Steve Jobs ou Jobs, como ele era tratado na, na sua vida. Vocês sabem que em inglês não se fala o primeiro nome, se fala o sobrenome. Então é assim mesmo. Jobs aqui, Jobs ali, é assim que funciona, tá? Primeiro texto, Steve Jobs. Segundo texto, tem um banco. E aqui eu já entendo que é a Rosa Parks. Por quê? Porque foi ela quem recusou dar o assento dela para uma pessoa branca lá nos Estados Unidos, né? E aí se tornou um boicote lá no Alabama, e essa atitude dela foi uma atitude que mudou o mundo. Então, e mudou lá também sobre os direitos civis, criou um movimento sobre os direitos civis nos Estados Unidos, tá? Então, Rosa Parks. Na C, tá falando sobre Picasso, que teve uma vida turbulenta, descobriu várias formas de dizer ao mundo e traduzir, né? Isso tudo que ele queria dizer dentro da sua arte. Incontestável, foi tratado como um gênio da arte. Então, Picasso. Aqui tem o vocabulário do texto para vocês, lá de cima. Aqui na letra D, Heitor Villa-Lobos, brasileiro, que foi influenciado pelo gosto do pai dele. Ele combinava então músicas melódicas indígenas e elementos rítmicos. E também foi um brasileiro que gostava muito da música folclórica. Ganhou aí um instrumento da tia e aí desenvolveu demais a sua arte, sua vontade pela música. Aqui embaixo, Nelson Mandela. Então, Nelson Mandela, ele lutou contra o apartheid lá na África do Sul. Passou 27 anos preso, muito tempo, né? Mas quando saiu se tornou o presidente da África do Sul e um líder, tá? Morreu tempos atrás aí, mas tem aí seu nome guardado. Tem várias músicas que falam sobre ele e uma nós vamos trabalhar daqui para frente, que chama-se Ordinary Love do U2, uma música bem bacana que logo nas próximas páginas a gente vai ver um trechinho dela. Bom, os 5 personagens estão aqui. Na letra A, então, Heitor Villa-Lobos, compositor. Fundador da Apple, já está com a maçãzinha aqui na mão, Steve Jobs. A pessoa que recusou ceder o seu assento para uma pessoa branca, Rosa Parks, está aqui. Nelson Mandela lutando contra o apartheid. E aqui Pablo Picasso, que resolveu mostrar a sua arte, o seu ponto de vista dentro de sua própria arte. Lembrando que aqui é um pincel, não é um charuto não, tá? Bom, exercício 4, a gente tinha que colocar as informações de acordo com o que vinha na sentença. Na letra A fala assim: os trechos, né, apresentam informações sobre algumas personalidades mundiais. Então mostra aqui, ó, bagagem familiar, mostra isso mesmo. Data de nascimento também, e achievement, que são os feitos que cada um fez. É isso mesmo, 2, 3 e 4. E na B, os trechos são cartas, narrativas, posters ou biografias. É claro, biografias, porque conta a história de cada um. O exercício 5 eu vou colocar aqui ao lado para vocês, para que vocês saibam algumas palavras que eu coloquei, tá? Vocês podem ter feito diferente aí, mas é assim mesmo. Então, na letra do texto A, eu peguei a palavra brightest, que significa mais brilhante.
essa é uma palavra que foi levada para o superlativo, então foi acrescentado o EST no final dela, que bright é brilhar, brightest é brilhante. No texto B eu peguei activist, já que está falando da Rosa Parks, eu coloquei activist porque ela é uma ativista pelos direitos humanos, tá? Na C eu peguei gênios, porque significa gênio, falando de Picasso, ele traduziu nas obras dele o que ele queria dizer ao mundo. Bom, na D, Heitor Villa-Lobos, ele foi inspirado, inspired, tá? Que significa inspirado, foi inspirado pelo seu pai, pelos gostos de música do pai. E no E eu peguei quem? A palavra, eu peguei quem não, perdão, no texto E, peaceful, foi a palavra que eu peguei, que demonstra um pouco o que o Mandela queria, né? Ele queria um mundo pacífico, onde as pessoas lá na África do Sul respeitassem as pessoas pelo que elas são e não por cor de pele, essas coisas. Então, peaceful, pacífico, ele é uma pessoa muito pacífica. Essas são as minhas 5, uma de cada texto. Vocês podem ter feito diferente, não tem problema. Se pegou essas daqui também, legal, que bom. Mas se pegou diferente, não tem problema. Você tinha que colocar a palavra e o seu significado na frente. O exercício 6 era só preencher com as personalidades. Então, quem que tinha produção artísticas? Pablo Picasso. Quem que era obcecado por computadores e tecnologia? Steve Jobs. Quem que não cedeu o assento e que essa decisão mudou o mundo? A história. Rosa Parks. Quem que passou muito tempo na prisão? Nelson Mandela. E quem não foi inspirado pela música clássica country, vamos dizer assim, western, né? Música mais pro lado country. Heitor Villa-Lobos, porque ele gostava da música folclórica brasileira. Ele tinha sua inspiração por ritmos e músicas indígenas, tá? Então ele não foi inspirado pela música de sertaneja, vamos dizer assim, western classical music, como se fosse sertaneja, nesse sentido. Então ele não foi inspirado por isso. Seguindo aqui no passado simples, a gente então estudou essas duas frases aqui. De acordo com as duas frases, a gente iria colocar o contexto aqui para o entendimento delas. Bom, eu sei que no passado simples do verbo be nós temos o was e o were. E o was eu uso para I, he, she e it, e o were eu uso para you, we e o they. Então, was e were são as duas formas do verbo to be no passado. Isso mesmo. Nas sentenças afirmativas, o was e o were vem depois do sujeito. Lembra, na afirmativa, eu tenho o sujeito aqui, ó, o pai de Villa-Lobos was a librarian, quer dizer, ele era um bibliotecário. Então, o was aqui está vindo depois do sujeito. Computadores e tecnologias, o were, tá vendo? Depois do sujeito. Então, na afirmativa vem sempre depois. O pai de Villa-Lobos pode ser trocado por qual pronome? He, tá? É ele, father, he. E computadores e tecnologia pode ser trocado pelo pronome they, que são eles, a tecnologia e os computadores. Muito bem, fizemos essa parte. Agora, analisando a forma afirmativa, negativa e interrogativa, nós temos que colocar então a estrutura aqui. Nas sentenças afirmativas, a forma do passado do verbo be são utilizadas depois do sujeito, foi o que a gente viu lá em cima, nas afirmativas. Nas negativas, o not é adicionado para o verbo to be, depois dele, inclusive. Então fica was not, were not. Então not, por isso que a gente fala wasn't ou weren't, porque o not vem depois do verbo be, que é o que está falando aqui, ó, que vem depois do sujeito também. É isso mesmo.
Ele vem depois do verbo to be e depois do sujeito nas negativas. E nas questões, que são as interrogativas, a forma do passado do verbo to be é trocado, tá? De lugar. Então o verbo be vem antes do sujeito, que é o que está vindo aqui, ó. Antes dos sujeitos eu coloco ele. Isso quando eu não estou usando WH question, que é algumas informações que vem aqui que eu falei para vocês, ó. Were, o who, vão vir sempre no início porque eles são question words, tá? Question words ou interrogative pronouns, que são pronomes interrogativos para você fazer questão, tá? Então é assim mesmo que funciona. Bom, esse exercício 3 precisa do áudio agora para corrigir, mas não precisava do áudio para fazê-lo. Vocês teriam que ler o texto e montar as sentenças aí com o verbo to be ou o be mais o born. Vamos lá para o texto então? Track 17. A. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2nd, 1869, in Porbandar, India. He attended university in London and graduated in law. In 1893, he went to South Africa where he fought against discriminatory policies. In 1914, he returned to India, where he became the leader of the Indian National Congress. He was a major political and spiritual leader, and his non-violent civil disobedience campaign led to Indian independence. B. Agnes Bojaxiou was born in Skopje, current capital of Macedonia. Her parents were devoted Catholics. When she was 8 years old, her father died of unknown causes. At 18, she decided to become a nun and joined the Loreto Sisters of Dublin. It was in Ireland that she took the name of Mother Teresa. C. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon was born on July 6, 1907, in Coyoacan, Mexico. Kahlo planned to become a doctor, but she didn't finish her studies because of a severe accident that changed her life forever. After the accident, she started painting. She was 22 years old when she met Diego Rivera, the famous Mexican muralist. They were married in 1929, and they were both active members of the Mexican Communist Party. Bom, esse foi então foram os três áudios aqui. Was born na primeira, was aqui, was born, were, was e was. Depois was born, was, were e were. Por que que embaixo aqui é were e were? Porque eu tenho sujeito como they, aqui é she. E aqui é was born porque está falando quando Frida Kahlo nasceu. A mesma coisa aqui, ó, she was, it was, mas por que que aqui é o were? Porque eu estou falando dos pais dela, então her parents were. E aqui, como ela é sujeito, was born, data de nascimento. E aqui também, he was, e aqui fala sobre o nascimento, então was born. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.